E aí, meus nobres, para começar com uma introdução às derivadas na física, uma introdução bem leve para Física 1, ou Física Universitária 1. Bom, em ensino médio tem muitas grandezas que fariam com o nosso tempo aqui, com a nossa posição e também com outras variáveis. Bom, algumas delas têm são a posição de um corpo muda com o tempo, a velocidade que pode aumentar ou diminuir, a temperatura que varia durante o clima, a corrente elétrica que muda em um circuito. Bom, a ideia, as derivadas podem ser uma ferramenta poderosa que a gente utiliza na universidade e nas faculdades. E faz uma pergunta muito importante, que é o quão rápido esse bagulho está mudando. Mas nisso vamos fazer uma revisão de ensino médio de função e gráfico. Bom, a função descreve como uma grandeza dependente de outras. Por exemplo, a gente vai ter o nosso sistema, que o S fazer a nossa posição e o tempo fazer em segundo. Então, o S de t é igual a 5 vezes t. Então, a gente vai ter um gráfico aqui. Aí, se pôr o t a 0, o S vai ser o 0. Se o t for 1, 5 vezes 1 vai dar 5. Então, logo fazer 5 metros por segundo. Tá. Aí temos 10 vezes o 2, que a gente vai pôr no T aqui, 2 segundos. Logo, fazer o quê? Fazer 5 vezes 2, que vai dar S é igual a 10 metros vezes segundo. Aí o gráfico, fazer a nossa posição vezes o nosso tempo. Vai ficar mais ou menos assim. Em ensino médio é muito provável que você aprenda a inclinação da reta e a velocidade média. Se não aprendeu, então um resumo bem básico. A nossa velocidade média vai ser a nossa variação aqui, que é o nosso S final menos o S inicial, sobre a nossa variação do nosso tempo aqui, que é o tempo final menos o tempo inicial. Como funciona? Se o nosso S de t é igual a 5t, o nosso tx é igual a t. Com isso, é um resumo muito básico no ensino médio. Com isso, o nosso Vm é igual a 5t sobre t. Então, o nosso Vm aqui vai ser 5 metros por segundo.
Nisso, a gente achamos a inclinação da reta e a velocidade. Mas tá, isso eu posso estar muito errado. Mas tá, como as derivadas têm vários tipos de anotações, por exemplo, é essas daqui que são as mais clássicas. E como que ΔS é igual a 5t, a gente vai pegar o Vm é igual a nossa derivada aqui de t de 5 vezes t. Como 5t tem uma potência de 1, o que vai acontecer? A gente vai pegar essa potência, vai pôr no latim, no lado do 5, e vai multiplicar com o nosso 5 aqui. Aí com isso, a potência 1 aqui vai subtrair com menos 1. Logo, fazer 1 vezes 5 vezes t elevado a zero. Então, 1 menos 1 vai ser zero. Então, a gente já fez a potência de t de 1 menos 1. Com isso, a nossa velocidade média vai ser 5t a zero. T0 é igual a 1. Então, Vm é igual a 5 vezes 1, que vai dar velocidade média de 5 metros por segundo. Bom, se a velocidade não for constante, exemplo, um carro arrancando no semáforo, um carro que avança um pouco. Se a gente tem um carro aqui que está no x0 aqui, aí ele avançou, que vai no x1. Logo, vai ser uma velocidade em um instante específico. A ideia central da nossa derivada vai ser o limite da velocidade média quando o nosso intervalo do tempo vai ficar muito pequeno. Então, um outro exemplo é a nossa velocidade que vai ser usada como limite. Então, a velocidade em função de tempo é igual o nosso limite quando o tempo, a variação de tempo, que é tempo final menos tempo inicial, que vai ser muito próximo a zero. Nisso, ΔS sobre ΔT. Derivar isso vai ser a taxa de variação instantânea de uma grandeza. Como derivada como inclinação da Terra. Se a gente voltar no nosso gráfico aqui, se for a velocidade média, então a inclinação da nossa reta aqui vai ser seguinte. Se for velocidade média, vai ser secante. A inclinação da reta vai ser secante. Se a velocidade for instantânea,
a nossa reta vai ser tangente. Então, se a questão pede, calcule a velocidade instantânea. Logo, e isso daqui, a inclinação da reta é tangente. Tá. Agora vamos para um exemplo prático. Se o nosso, essa aqui é a nossa posição, que é em metros, e o nosso T vai ser o nosso tempo, que vai ser em segundos, vamos considerar que a gente tem uma partícula, e nessa partícula vai ter uma força. Então, vamos achar uma fórmula para essa partícula. Com isso, a gente vai ter a função de 3 vezes tempo ao quadrado, 3 vezes t elevado ao 2. Com isso, fazendo a nossa velocidade que temos, a nossa derivada em função de tempo, com o nosso ΔS, que é o S vai ser 3 vezes t ao 2, que a derivada de tempo vai ser 3 vezes t ao 2. Com isso, fazendo a nossa derivada, vai ser 6 vezes t metros por segundo. Mas, para achar a velocidade no ensino médio, foi explicar um vídeo muito separado sobre a velocidade, que a nossa velocidade vai ser ΔV sobre delta tempo, que isso vai ser a derivada de, em função ao velocidade sobre a derivada de tempo. Com isso, vai ser a derivada de tempo 2 vezes com a nossa relação do nosso espaço, que é o nosso S, ou X. Com isso, a gente vai ter derivada ao quadrado sobre o tempo ao quadrado de S, que é a mesma coisa que a gente pegar o nosso ΔS, dividir isso daqui por delta tempo ao quadrado. Com isso, faz ter a nossa derivada de tempo vezes a nossa velocidade, que é vezes 6 vezes o t. Com isso, vai ser o 6 vezes o tempo de 1 menos 1. Com isso, 1 menos 1 vai dar t0 de 6 t0, que vai ser o nosso 6 aqui. Com isso, a nossa aceleração vai ser 6 metros ao quadrado sobre 6 metros sobre segundos ao quadrado. Multiplicando por vezes
MA vai ser 6 vezes a massa vezes o. Com isso, 6 vezes a massa com metros sobre segundo ao quadrado vai ser o nosso Newton, que é o N, o nosso Newton, em homenagem ao nosso físico barra matemático e Isaac Newton. Então, a nossa fórmula vai ser força é igual a massa multiplicando por 6 a Newton.